Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 27 da oficina de desenho de observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi gente, hoje eu vou aproveitar os vídeos de oficinas de dança aqui do canal para fazer alguns desenhos rápidos de estudos de movimento. Eu acho que é uma prática bem legal e recomendo assim vocês fazerem. Vou até deixar os links das playlists na descrição aqui embaixo para facilitar. Só para ilustrar e vocês entenderem um pouco os desenhos que eu fiz e o que eu estou falando, vou colocar alguns segundos de vídeo de cada oficina. Nesses trechinhos eu só coloquei a parte de exercícios mais práticos, mas claro que as oficinas são muito mais do que isso, né? Mas como o objetivo era fazer desenhos, eu precisava dessa parte mais prática aqui. Esse é o professor Adilson de Street Dance. Aí ó, levantou o cotovelo. 5, empurra. E volta 6. Certo? Levantou o braço, a perna direita, empurrou os dois braços na direção direita aqui, ó. 7 e 8. Essa é a professora Paula, de dança contemporânea. Esse é o professor Will, de break. 8. Volto para drop. 1 e faço o gancho. Conto até 10 com essa E essa é a perna, professora Lavínia, de dança para idosos e adultos. Você vai fazer isso pro lado. Então, você vai levantar a perna pro lado e vai tentar contar até 10. Mas de novo, né? É ruim que tá tudo fora de contexto, assim. Mas depois vocês dão uma olhada nas playlists para entenderem melhor. Só queria deixar um trechinho, porque senão não dá para entender direito os meus comentários. Talvez ainda não dê, né? Mas espero que pelo menos ajude um pouco. E como são só estudos, não se preocupem muito em fazer algo muito detalhado. Esses desenhos que eu fiz, por exemplo, levaram cada um no máximo 10 minutos. A preocupação maior é só em capturar a pose mesmo, e não os detalhes de rosto ou pensar demais em luz e sombra e tal. Aqui eu usei de novo lápis de cor azul para os rascunhos, poderia também ser um lápis escolar normal, e usei a caneta Bic preta. Acho legal a caneta porque ela corre fácil assim no papel, facilita fazer coisas rápidas. Mas o material não importa, né? Cada um pode usar o que gosta e o que tem à mão. Só não acho muito interessante usar borracha, porque além de perder tempo, né, apagando, é muito mais interessante você fazer aquela coisa de usar a linha que está meio errada como uma referência para você fazer a linha certa depois, né? Isso ajuda demais, assim. Aí quando você passar a linha definitiva por cima, não vai dar nem para ver esses traços meio errados. E em alguns vídeos é meio escuro e não dá para ver, mas em outros dá para treinar também como as roupas se dobram e esticam dependendo da posição. Então acaba sendo uma coisa a mais para treinar. E às vezes pode ser interessante também exagerar um pouco as formas. Para o braço ficar mais visível e fácil de entender, por exemplo, às vezes eu dei uma exagerada nas curvas do antebraço, que é a parte do cotovelo até a mão, e em outras eu aumentei um pouco as dobras da roupa, assim, para dar para entender melhor também. Enfim, se você acha que vai ajudar e não altera muito a figura, não precisa ficar com medo de dar essas exageradas, assim, transformar um pouco o desenho. Nesse desenho eu acho que eu fiz mal em tentar passar a caneta muito forte, assim, para deixar preta a blusa. Acho que não precisava. No segundo eu não fiz isso, acho que ficou melhor. Porque deixando muito forte acabou apagando, assim, muita informação que tinha sobre as dobras da blusa e tal. Uma coisa que eu tinha ficado em dúvida é se ele estava com o pé totalmente no chão ou se estava um pouquinho na ponta do pé, assim. Eu tive que voltar o vídeo para entender melhor. Para quem faz essas oficinas ou para quem já dança, acho que deve ser até bem mais fácil desenhar essas coisas, porque aí a pessoa entende um movimento muito melhor do que eu que só estou vendo, né? E para quem não está muito acostumado a desenhar pessoas de observação, é bem importante se notar que os braços e as pernas eles não são retos, né? Tem muitas curvas assim, toda parte. E é bom tentar ficar atento nessas coisas. Um estilo de esboço que é legal assim e bem simples, e talvez seja útil, é esse aqui. É meio que só um boneco de palito, só que com caixas na altura do tórax e da cintura. Uma coisa bem legal é pensar em como a linha da cintura e a linha dos ombros está inclinada assim. Fiz aqui dois exemplos parecidos assim mais ou menos com alguns dos primeiros desenhos, só para ilustrar um pouco isso.
Mas o método de esboço acaba dependendo bastante da pessoa. Com o tempo cada um vai criando também um estilo um pouquinho diferente, de acordo com o que fica mais à vontade. Eles podem, é claro, fazer o mesmo tipo de estudo com outras referências, né, com outras imagens de outras pessoas, só acho importante que sejam vídeos e não fotos. Seria ainda melhor se fosse olhando presencialmente na mesa. Isso é uma coisa que não dá para fazer agora, por enquanto. Mas acho que o vídeo é melhor porque, primeiro que dança é algo feito com movimento, né, e só vendo os movimentos mesmo para entender um pouquinho como funciona. E é muito importante na hora de desenhar que você tenha tentado entender sobre o que você está desenhando, né? Tenha experimentado um pouco daquilo, mesmo sendo só observando. E outra razão é o que nós já falamos, né? Sobre fotos já serem momentos escolhidos e imagens pensadas por alguém. O ideal é que vocês próprios assim, vejam e escolham o que acham interessante desenhar. Não fiquem limitados lá no que alguém já preparou. Nos vídeos das oficinas daqui, acho que tem a vantagem de a gente poder ouvir também as ideias por trás dos movimentos e dos exercícios e também como são as aulas, o que é super legal. Eu, pra ser sincero, não entendo nada de dança, então me corrijam aí se perceberem que eu falei alguma bobagem. Pra desenhar eu acho divertido demais, assim. São movimentos muito interessantes, principalmente, tá vendo aqui os da professora Paula, de dança contemporânea. Acho que por serem assim, uns movimentos bem orgânicos, assim, passando de uma posição para outra de um jeito suave, indo para umas posições assim muito variadas, é bem útil assim como exercício, mas em todas tem muita coisa para se aprender assim sobre como o corpo se comporta em movimento. Em geral, quando a gente desenha uma pose de ação, é mais interessante fazer ela quando está no ponto máximo, assim. Se for alguém pulando, por exemplo, quando ela estiver no ponto mais alto assim, do pulo, ou se ela estiver, sei lá, jogando o braço para o lado, desenhar o momento em que o braço está o mais esticado que ele vai estar assim naquele movimento, e assim vai. Nesse ponto, os vídeos de street dance do professor Adilson que eu vi dão uma facilitada, porque esse ponto máximo assim, do movimento coincide bastante assim, com cada uma das posições do passo a passo, dos trechos coreográficos. Até porque imagino que esse momento mais agudo assim, né, do movimento, frequentemente também é o que interessa nesses casos. Nesse desenho da Paula, a perna esquerda que eu desenhei ficou parecendo muito mais de lado do que deveria, porque ela ficou meio mais larga do que na imagem, e dá essa impressão de que ela está de lado, né? Na imagem ela está bem mais de frente pra gente. Mas é o costume de desenhar coisa de lado, ou gente em pé, que acaba atrapalhando na hora de fazer um desenho de um ângulo mais diferente. Por isso é bem importante praticar bastante. Mas tem também movimentos em que não dá para parar na posição. Tipo quando é um salto, ou senão quando a posição não permite ficar parado nela, né, que é muito desequilibrado. Ou quando é algo muito explosivo, assim, que o movimento é feito de uma vez só. No vídeo que vi de break, acho que tem um pouco mais disso. Como era muito no chão, tem bastante posições muito interessantes, assim, mas são mais instáveis, né? Duram só uma fração assim, de segundo, porque fazem parte de um movimento maior. Para esses casos, para quem está vendo no computador e vai desenhar através de vídeo, uma coisa que ajuda a pegar assim, um momento exato do movimento que você quer é usar o botão do ponto e o da vírgula, que um avança e o outro volta o vídeo assim, quadro por quadro. Nessa oficina tem bastante posições difíceis assim de se desenhar, e até por isso dá para aprender bastante com elas. O jeito que a perna fica em perspectiva assim na frente do corpo, ou como elas se cruzam de jeitos diferentes assim dos que a gente está acostumado a ver no dia a dia, são muito legais. Nesse outro, enquanto eu estava fazendo o esboço, eu não tinha entendido direito ainda como é que estava distribuído o peso entre as pernas, né? Como é que estava esse equilíbrio, como o tronco e a perna estavam esticadas assim, meio que formando uma linha só. Acho que até agora eu não entendi direito, na verdade, mas o desenho pelo menos ficou melhor do que estava no esboço. Mesmo em coisas mais calmas, como os vídeos de dança para idosos e adultos da professora Lavínia, onde o movimento não é tão extremo assim, tem bastante coisa acontecendo também. Uma coisa bem importante para todas as posições e que dá para ver de um jeito bem ilustrativo nos movimentos dessa oficina é como o corpo fica equilibrado e como é distribuído o peso.
Eu li uma vez, é uma dica bem útil, de que nas posições mais instáveis, assim, mais desequilibradas, você desenhar o queixo mais ou menos na mesma linha do calcanhar ajuda a dar equilíbrio para a pessoa. E olhando as imagens, não sei se eu estou sendo muito preciso, mas é bem interessante de ver como o corpo vai um pouco mais para frente, para trás ou para os lados, para compensar o peso de alguma outra parte que esteja virada para o lado oposto. Tipo aqui, a perna esquerda está aberta para fora, então o tronco ficou um pouquinho para a direita para manter o equilíbrio. No meu desenho, aliás, eu acho que não consegui pegar isso como eu gostaria, assim. Enfim, aqui fica mais visível ainda. A perna esquerda para trás é compensada assim pelo corpo que se inclina para frente. Essa coisa de equilíbrio é super importante de se pensar, porque uma figura meio desequilibrada pode acabar ficando complicada assim de você ver. Meio desconfortável a impressão de que a pessoa pode cair a qualquer momento. E esse desenho do Yu, bem complicado essas posições, assim, porque pra mim que sou bem leigo e só tô vendo um vídeo aleatório, assim, que já é bem avançado nas aulas, demora um pouco, assim, pra entender como é que tá funcionando a coisa. Mas a perna que não dá pra ver direito tá cruzada na frente da outra, né? E é muito, muito interessante desenhar as posições mais torcidas, assim. Nesse último da oficina da Lavínia, aconteceu aquele caso típico assim de uma coisa não sair muito legal no desenho. Nesse caso a mão tinha ficado absurdamente maior do que deveria, aí eu tive que fazer a gambiarra como sempre, pintar de preto a camisa para poder não ficar visível, né, o erro que eu tinha feito antes. E, enfim, acho que só vendo esses estudos já dá para entender como a dança pode ser útil e divertida no estudo do desenho de pessoas. Se você mesma ou você mesmo dança, ainda melhor porque vai entender muito mais sobre os movimentos. E quem quiser aprender mais pode dar uma olhada nos vídeos das oficinas. Bom, é isso por hoje. Até a próxima.